Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 15 de junho. Vamos então aos destaques do dia. Câmara aprova projeto que torna crime discriminar políticos. Lula faz reunião ministerial hoje pela manhã e deve anunciar a saída da ministra do Turismo. Pelo menos 79 imigrantes morreram no naufrágio na Grécia. E o inverno é a melhor época do ano para quem quer emagrecer. Então, esse é o momento de deixar o cobertor de lado e correr para a academia. Tudo isso a partir de agora. E eu começo falando de política. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que propõe tornar crime a discriminação de pessoas que ocupem cargo na administração pública. O projeto ainda tem que ir para o Senado. Por 252 votos a favor e 163 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que propõe que a discriminação de políticos, ministros do Poder Judiciário e detentores de cargos comissionados seja criminalizada. Mais cedo, os deputados aprovaram a urgência do texto, o que permitiu que ele fosse analisado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, negou que o tema tenha sido tratado de forma acelerada. Lira disse que se o projeto não fosse votado, a Câmara iria continuar permitindo que parlamentares fossem agredidos em aviões, nos hotéis e em festas. A proposta prevê punições para a discriminação de pessoas que estejam respondendo à investigação em inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, ou no caso da pessoa figurar como ré de processo judicial em que ainda caiba recurso. O texto exige ainda que bancos e instituições financeiras expliquem de forma técnica e objetiva eventual recusa de concessão de crédito para essas pessoas. A proposta estabelece o pagamento de multa e de 2 a 4 anos de prisão. E, segundo o texto, a condição de pessoa politicamente exposta vai perdurar por 5 anos, contados da data em que a pessoa deixou de figurar nos cargos, além de alcançar pessoas jurídicas ligadas às pessoas politicamente expostas, além de familiares e estreitos colaboradores. E ainda falando de política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza uma reunião com os ministros do governo nesta quinta-feira pela manhã. O encontro está marcado para as 10 horas no Palácio do Planalto. Inicialmente, a reunião seria apenas para uma prestação de contas. Cada ministro deve apresentar ao presidente o balanço do trabalho feito em sua pasta. Mas no encontro, o presidente também deve anunciar a saída da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. A troca no ministério deve ocorrer por pressão do partido União Brasil. A legenda foi que indicou a Daniela para o ministério, mas em abril ela pediu a desfiliação do União Brasil na Justiça Eleitoral. E agora o partido quer indicar outro nome. E o mais provável é o do deputado federal Celso Sabino, também do União Brasil. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o programa de passagens a preços promocionais começa a valer no segundo semestre e com foco em aposentados de baixa renda. A prioridade vai ser para aquelas pessoas que recebem até 2 salários mínimos e que não tenham voado no último ano. O chamado programa Voa Brasil ainda está em fase de elaboração pelo Ministério de Portos e Aeroportos. A ideia é oferecer passagens aéreas com valores promocionais de até R$ 200 a partir do segundo semestre deste ano. A previsão é que o primeiro estágio do programa tenha como foco o atendimento a aposentados que recebam até 2 salários mínimos e que não tenham voado nos últimos 12 meses. As passagens promocionais serão oferecidas em horários e datas definidos pelas companhias aéreas. A intenção do programa é diminuir assentos ociosos nas aeronaves e, de acordo com o Ministério, com isso, outras passagens também seriam barateadas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, atualmente a ociosidade em voos ronda a casa dos 20% no Brasil. Somente neste mês de abril, 22,4% dos assentos das aeronaves ficaram vagos nas viagens.
O programa também deve atender estudantes e servidores públicos nas próximas fases. O ministro Márcio França estimou que o programa vai permitir a emissão de 12 milhões de passagens anualmente e, com isso, poder democratizar as viagens aéreas no país. E atenção a essa notícia, o Ministério do Trabalho e Emprego paga nesta quinta-feira o penúltimo lote do abono salarial PIS/PASEP, ano base 2021. Serão beneficiados 4 milhões e 280 mil trabalhadores. Eles vão receber um total de 4 bilhões e 300 milhões de reais. E neste mês recebem o benefício os empregados do setor privado, nascidos em setembro e outubro, e também os servidores públicos com o número do NIS terminado em 6 ou 7. Com a alteração no valor do salário mínimo, que aconteceu em maio, o valor do abono varia entre R$ 110 a R$ 1.320. Trabalhadores que não sacaram o abono em anos anteriores também podem consultar se têm direito ao pagamento. E olha só, eu falo de saúde agora e com alerta. A Prefeitura de Campinas investiga o 6º caso suspeito de febre maculosa na cidade. A vítima é uma mulher de 40 anos que está internada aguardando o resultado do exame laboratorial. Campinas, no interior paulista, registrou mais um caso suspeito de febre maculosa. A vítima é uma mulher de 40 anos, moradora de Hortolândia, que esteve em Campinas para o evento do dia 27 de maio, na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio. Ela apresentou sintomas em 10 de junho e segue internada em um hospital privado da cidade, aguardando o resultado do exame laboratorial. Até agora foram registrados 6 casos, sendo 3 confirmados e 3 suspeitos. Do total, 4 pessoas morreram e 2 permanecem internadas. O caso da outra paciente que segue internada foi notificado e se trata de uma mulher de 38 anos que também esteve presente em evento na mesma fazenda em 3 de junho. Ela apresentou início de sintomas no dia 10. Ela também está em um hospital de Campinas e aguarda a confirmação dos exames de laboratório. Os 3 óbitos confirmados como febre maculosa pelo Instituto Adolfo Lutz foram da dentista Mariana Giordano, de 36 anos, do piloto de automobilismo Douglas Costa, de 42 anos, namorado de Mariana, e de uma mulher de 28 anos de Hortolândia. O 4º óbito, ainda em investigação, é de uma adolescente de 16 anos, que estava internada em Campinas. As 4 vítimas estiveram na Fazenda Santa Margarida no dia 27 de maio. De acordo com a gestão municipal, deve ser publicado nos próximos dias um decreto com regras para eventos para grandes públicos e que ficam em áreas de risco ou com a presença do carrapato estrela. Também já está valendo uma determinação do Departamento de Vigilância em Saúde para que toda a área de risco para a febre maculosa tenha informações sobre a doença, com cartazes e faixas de comunicação do risco. O assunto agora é educação. Os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro anunciaram medidas para melhorar a qualidade de vida nas escolas públicas. E as normas vão desde o uso de copos biodegradáveis até a proibição de alimentos ultraprocessados. Confira. De acordo com o governo de São Paulo, somente serão usados produtos de material biodegradável. Devem ser distribuídas 400 milhões de unidades pela rede pública em um investimento de aproximadamente 19 milhões de reais. Segundo o governo, os itens serão substituídos por copos confeccionados em polipropileno biodegradável, isento de deformações, furos, bordas afiadas e sujidades. A fabricação do produto é feita de acordo com as resoluções vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo do governo paulista é promover a preservação do meio ambiente e inserir a educação ambiental nas escolas do estado. Já no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes disse que vai sancionar a lei que proíbe a venda ou oferta de alimentos ultraprocessados em escolas públicas e particulares da cidade, numa medida de combate à obesidade infantil. O texto final do projeto de lei foi aprovado pela Câmara do Rio na terça-feira, após 4 anos de discussões. A redação final ainda será publicada. Sendo assim, ficam banidas balas, refrigerantes, biscoitos e sorvetes industrializados, por exemplo.
No lugar da lista, será adotada a definição do Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, que define como ultraprocessados os alimentos que envolvem diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial, além de substâncias sintetizadas. Os alimentos que estavam na relação do texto anterior se adequaram à definição do guia. Já a multa para estabelecimentos de ensino que não cumprirem a determinação de banir os ultraprocessados ficou mais dura. Enquanto o texto original estabelecia a pena de R$ 1.500, que poderia ser dobrada em caso de reincidência, a versão aprovada prevê a aplicação de multa diária de R$ 1.500 até que a lei seja de fato cumprida. E as chuvas voltam a ameaçar o litoral norte de São Paulo. Em São Sebastião, foram registrados mais de 250 milímetros de chuva nos últimos 3 dias. Para se ter uma ideia do que isso significa, é quase 3 vezes mais do que o esperado para um mês inteiro. A cidade segue em estado de alerta. Ontem, pelo menos 3 deslizamentos de terra foram registrados no município. Em Boiçucanga, no trecho entre Praia Preta e Juqueí, em Toque-Toque Pequeno e um outro na estrada Rio Santos, que ficou paralisada durante algumas horas nesta quarta-feira. Além disso, diversas ruas e avenidas ficaram alagadas. A situação foi pior nos bairros de Juqueí e Boiçucanga, onde 2 famílias precisaram deixar suas casas e buscar refúgio em um abrigo disponibilizado pelo governo do estado de São Paulo. As aulas continuam suspensas em todas as unidades escolares dos bairros de Juqueí, Barra do Saí, Camburi, Boiçucanga, Maresias e Toque-Toque Pequeno. As instituições de ensino agora servem como abrigo. Até o momento, pelo menos 3 instituições de ensino estão aptas a abrigar vítimas das enchentes. De acordo com o governo do estado de São Paulo e a prefeitura, mais abrigos serão montados caso a situação piore na região. A previsão é que o tempo continue chuvoso nos próximos dias, mas a expectativa é que a população de São Sebastião não volte a sofrer a tragédia de fevereiro deste ano, quando, além da muita destruição, 64 pessoas morreram. E veja a seguir o trágico saldo do naufrágio na Grécia. Pelo menos 79 imigrantes morreram. E você vai ver também, o inverno é a melhor época do ano para quem quer emagrecer. Momento de deixar o cobertor de lado e correr para a academia. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então aos destaques internacionais. E olha só, as buscas pelos desaparecidos que estavam a bordo do barco que naufragou na Grécia continuam. Até o momento, 104 pessoas foram resgatadas com vida e 79 não sobreviveram. Cerca de 750 homens estavam a bordo. Grécia, Itália e Espanha são os principais destinos de dezenas de milhares de pessoas que tentam chegar à Europa a partir da África e do Oriente Médio. Ao que se sabe, os 750 homens vítimas do naufrágio na Grécia eram migrantes que saíram da Líbia e tentavam chegar na costa da Itália. Uma operação envolvendo um avião, um helicóptero das Forças Armadas gregas e 6 embarcações foi montada. Mas com fortes ventos, a ação foi prejudicada. A Guarda Costeira afirma que os sobreviventes são todos homens, mas um sobrevivente garantiu a médicos do hospital no porto Kalamata que haviam centenas de crianças no porão do navio. A Grécia declarou 3 dias de luto. As buscas continuam. E milhares de pessoas estiveram na Praça do Duomo, em Milão, para acompanhar o funeral do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi.
Milhares de pessoas renderam uma última homenagem nesta quarta-feira a Silvio Berlusconi, em um funeral de Estado organizado na presença de diversos líderes políticos da Itália. Berlusconi morreu aos 86 anos na última segunda-feira, vítima de leucemia. No final da cerimônia, o carro fúnebre deixou o local sob aplausos. O funeral de Estado, previsto pelo protocolo, foi acompanhado por um dia de luto nacional, algo inédito para um ex-primeiro-ministro e que não agradou a todos os italianos. E olha só, 2 ativistas ambientais jogaram tinta vermelha como forma de protesto sobre o vidro que protege uma pintura de Claude Monet no Museu Nacional de Estocolmo. O ato foi classificado como crime de vandalismo qualificado. A dupla gritava: a situação é grave e nossa saúde está ameaçada. A obra de arte Canteiro de Íris, no Jardim de Giverny, foi pintada pelo impressionista francês em 1900. A polícia informou que a enfermeira e uma estudante de enfermagem foram presas. A manifestação foi reivindicada pelo grupo Restaurar as Áreas Úmidas, em tradução para o português. A organização disse que belos jardins como os da pintura de Monet em breve serão uma memória distante e acusou o governo sueco de não respeitar seus compromissos climáticos internacionais. O museu informou que ainda não sabe se a pintura foi danificada. Olha, e apesar da inflação, o Federal Reserve, o Banco Central americano, votou por pausar a série de aumentos nos juros. A expectativa é que o FED mantenha a taxa no atual patamar ao longo de todo o ano de 2023. Após 10 aumentos consecutivos, o Banco Central dos Estados Unidos manteve os juros inalterados na faixa entre 5% e 5,25%. A decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto, equivalente ao Comitê de Política Monetária no Brasil, foi anunciada nesta quarta-feira. Hoje decidimos deixar nossa taxa básica de juros inalterada. Quase todos os participantes do comitê consideram provável que alguns aumentos adicionais nas taxas sejam apropriados este ano para reduzir a inflação para 2% em relação ao tempo. Manter as taxas de juros como estão dá tempo para os tomadores de decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto avaliarem informação adicional e suas implicações para a política monetária. Apesar dos juros terem sido elevados com força nos Estados Unidos, a inflação anual teima em se manter acima da meta de longo prazo de 2%, enquanto o desemprego está próximo de baixas recordes. E olha só, o inverno está chegando e, por mais difícil que pareça, essa é a melhor época do ano para perder peso. Isso porque no frio é que se queima mais caloria. Um estímulo para deixar o cobertor de lado e correr para a academia. Daniel começou a frequentar esta academia em janeiro desse ano, focado em qualidade de vida. Hoje, depois daquele início difícil, diz que não consegue mais viver sem atividade física. É meio clichê a gente falar, mas a gente tem que trabalhar primeiro a cabeça do que o corpo em si, para começar, para treinar, porque às vezes não é na vontade, vai na disciplina mesmo. O assistente conta que antes de tomar a decisão que transformou sua vida, chegou ao seu limite. Estava com 138 quilos, agora eu estou com 118 em 6 meses, na data de hoje. Daniel fazia parte dos 22% dos brasileiros com obesidade, doença que deve atingir 1 bilhão de pessoas no mundo todo até 2030, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. Ela é uma doença silenciosa, que acompanha ali outras comorbidades, como a pressão alta, a dislipidemia, que é o colesterol, a diabetes. Então, essas doenças, junto com a obesidade, pode levar ali aumento de mortalidade, aumento de doenças como infarto, AVC. São graves consequências, portanto, delas é preciso fugir. Por isso, assim como o Daniel, muita gente dá início a essa mudança de hábitos logo no começo do ano. O difícil é manter a rotina. Grande parte das academias perde cerca de 50% dos clientes até o mês de março. E quando o frio chega, o número de alunos pode cair ainda mais. Hoje, se eu pegar os meus dados de janeiro, eu sei que 35% mais ou menos dos alunos que começaram em janeiro, eles já desistiram. Então, para que isso não aconteça, é importante que as pessoas saibam que esse momento é o principal, mais importante do ano para elas continuarem a treinar. Por quê? O projeto inicia lá atrás e os ganhos eles são gradativos,
Por isso, o projeto Verão para a Perda de Peso precisa começar no inverno, até porque é no frio que se queima mais calorias. No frio, né, o nosso corpo ele sofre algumas alterações metabólicas, onde o nosso corpo precisa gastar mais calorias para mantê-lo aquecido. Nós temos uma temperatura média de 36 graus, 37,2 graus é o normal, que o nosso corpo precisa estar aquecido. E no frio, com a queda da temperatura, eu preciso gastar mais calorias para manter esse metabolismo regulado. E com a atividade física, nós poderíamos passar a gastar ainda mais calorias. Mas a atividade física é muito mais que emagrecimento. É saúde como um todo e precisa virar rotina para aumentar a imunidade e evitar várias doenças. Ainda mais agora que está entrando o friozinho, onde a gente tem mais chance de estar gripado, resfriado, ter ali alguma virose, algum vírus acometendo. Então, fazer atividade física regularmente me ajuda a combater ali, melhorar a defesa do nosso organismo e ter uma vida mais saudável. Fora a qualidade do sono, o bom humor, exercício é tudo de bom se feito regularmente e associado a uma boa alimentação e consumo adequado de água. Quer mudar sua rotina? Então preste atenção nestas dicas. Minha sugestão, normalmente, para quem está começando é procure algo que você gosta. Eu gosto de lutar, eu gosto de fazer esporte, vôlei, futebol, basquete, eu gosto de fazer uma musculação, eu gosto de fazer um cross-training. É importante buscar aquilo que nos faz feliz. E com a rotina, né, dentro do que a gente gosta de fazer, a chance de perder, né, aquela sequência só porque esfriou, porque eu tive um dia ruim no dia anterior, não é algo que vai afetar tanto. Você já vai se animando e vai ir no automático uma hora. A hora que você sentir que não pode mais ficar sem, é a hora que você vai mais pegar gosto aí. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!